Eu acredito que a inteligência emocional é uma das maiores conquistas de uma pessoa, sabe? Principalmente para aquelas que perdem muito com relação à falta de inteligência emocional, à falta de estrutura emocional. Uma pessoa que não tem estrutura emocional ou a inteligência, ela fica à deriva em muitas das suas relações, nas relações com ela mesma, com desafios que ela precisa ter e decisões que ela precisa tomar e às vezes não toma, porque não acredita em si mesma, não consegue se levantar e seguir em frente, ou nas áreas profissional, né? Profissional nem se fala. Puxa vida, tem muitos casos assim de pessoas que pedem para elas mesmas por causa da sua dificuldade né, falta de inteligência emocional no caso. Então eu penso que aqui a gente pode tirar muita coisa. Então, olhando para minha vida, para minha história, eu não tinha, né, há uns anos atrás, nenhum tipo de inteligência emocional, de estrutura emocional. E antes da gente falar o que é de positivo da inteligência emocional, eu quero falar um pouquinho da parte negativa. Quando uma pessoa está adoecida emocionalmente... Oi, Cris, querido! Nossa, quanto tempo! Boa noite! Que bom te ver por aqui, Cris. Muita saudade, viu? Pati, você também. Boa noite, linda. Que bom que você tá aí. Adorei ver vocês. Adorei. Tô super feliz aqui com essa sala. Eu esqueci o que eu tava falando, porque eu me perco fácil. A parte ruim, né? Quando uma pessoa é doente emocionalmente ou ela é disfuncional, é muito fácil que ela viva nas suas relações como se comportando de forma animal. A diferença entre nós e os animais é que nós raciocinamos, nós planejamos coisas e nós treinamos para nos tornar melhor como pessoa, né? Nós temos treinamentos para tudo. Tudo no ser humano é treinado, né? E o animal não, o animal nasce com o seu instinto pronto. E ele responde aos seus instintos, né? Em tudo que ele vai fazer, em todos os seus desejos, ele é instinto, ele é impulso. E quando uma pessoa ela está adoecida emocionalmente, ela está geralmente impulsiva, ela não tem um planejamento, né? Ela não antecipa nada, ela a hora que vê já fez. E a hora que vê já fez, a hora que vê já falou, a hora que vê gastou, a hora que vê tá com uma pessoa, a hora que vê tá com outra, a hora que vê tá na faculdade, a hora que vê saiu, mudou de faculdade, a hora que vê casou, a hora que vê se separou. Tudo a hora que vê, fez. E isso é impulso. E nós, seres humanos, quando fazemos as coisas assim, é como um animal. Então, as consequências são terríveis para pessoas que são impulsivas, que não planejam as suas decisões, que não tem critério nas suas relações, né? Que a hora que vê já fez tudo. Ou então, tá sempre respondendo às situações de forma emocional. Então, assim, quando eu falo emocional, existe também a parte radical, racional, né? Que é a razão e a emoção. Então, são duas coisas bem diferentes e opostas. Mas uma pessoa, quando ela está adoecida emocionalmente, geralmente, ela está ou muito emoção, tudo ela no emocional, tudo é muito sensível e ela não usa a razão para nada. E quando ela tá muito razão, o coração tá na sola do pé, então ela não se sensibiliza, ela passa pelas situações, pelas relações, pelas coisas que ela tem que viver de forma rígida, seca, sem se envolver emocionalmente. E nenhuma coisa nem outra é saudável, porque tudo que é radical, tudo que é extremista é doente. Então, eu tô falando desse radicalismo para falar também, né, ainda sobre a pessoa que responde a instintos, que só age e reage de acordo com o seu instinto,
né, dando respostas à vida, às situações, com ela mesma, enfim. Então isso é doentio. Às vezes a gente fala assim, uma pessoa doente emocionalmente. E tem gente que acha que uma pessoa doente emocionalmente, ela está embaixo do edredom assassino, ou ela está enlouquecendo, querendo matar todo mundo. E não é isso. Existem muitas pessoas trabalhando e sendo funcionais na sua vida diária e que é altamente disfuncional. E muita gente não sabe disso, entendeu? Então, por isso que eu queria falar antes dessa questão. Uma das grandes vantagens da pessoa que com inteligência emocional é a capacidade dela se automotivar e seguir em frente. Nós passamos por dificuldade na vida o tempo todo. O tempo todo, as relações que nós temos em todas as áreas, eu comigo mesma, na vida profissional, na vida social, sexoafetiva e familiar, o tempo todo essas relações me trazem conflitos. É a maneira como eu lido com esses conflitos que me torna capaz ou incapaz de ter um gerenciamento emocional. Então, por isso que, né, a falta de gerenciamento também atrai os vícios, as compulsões e uma série de problemas. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a inteligência emocional, o livro. O autor do livro Inteligência Emocional, que é um livro assim, que todo mundo deveria ler, que ele é incrível, ele fala sobre essa questão, né, da pessoa ser capaz, de forma inteligente, de passar por conflitos e se resolver. Então, resolver problemas, poder ter inteligência e segurar os seus próprios impulsos. Uma pessoa que passa por um sentimento, tem um sentimento e não age imediatamente de acordo com esse sentimento, é uma pessoa que controla o seu lado emocional. Ele não está respondendo de acordo com os seus impulsos. Porque nós, como ser humano, nós pensamos, sentimos e fazemos de acordo com aquilo que a gente pensou primeiro. Então, eu preciso pensar saudável, eu vou sentir saudável e vou ter ações saudáveis. Se, como uma pessoa bem neurótica que eu sou, eu pensar de forma neurótica, ciumenta, leviana, desconfiada, eu logo sentir a desconfiança, a insegurança, o medo e a raiva. Eu posso imediatamente agir de acordo com isso, né? E muitas pessoas são chamadas tolas por causa disso, porque elas não pensam para fazer e logo, só baseado naquilo que ela viu, ela faz. E eu fui essa pessoa. Durante muito tempo na minha vida, eu avaliei as pessoas por aquilo que pelo óculos artificial que eu tinha. Então, eu olhava para uma pessoa, dependendo do jeito que ela estava vestida, eu imaginava que ela não tinha problema, por exemplo. Era assim que eu julgava, né? Então, automaticamente eu julgava que, dependendo da forma como eu tivesse conquistas, eu também não teria problema. Então, inteligência emocional tem tudo a ver com a maneira como eu lido comigo. Total. Então, assim, eu tenho relações interpessoais, né, que é a maneira como eu me comunico com as pessoas, e uma relação intrapessoal, que é como eu me comunico comigo, a maneira como eu me entendo, a imagem que eu passo para as pessoas. Então, gente, boa noite para vocês que estão entrando aí. Maíra, beijo, linda. Que bom que você tá aí. Nossa, tem muita gente legal aí, queridos. Muito legal, muito legal. Boa noite para todos vocês. Então, assim, a inteligência emocional é a capacidade que temos de compreender, aprender e a resolver problemas, conflitos. É uma ação do nosso cérebro que define, combina e sintetiza informações para que possamos não só saber o que uma determinada coisa é,
mas como ela é e como é possível combiná-la e utilizá-la em conjunto com outras coisas. Então, a inteligência emocional na minha vida, ela não só me beneficia. Por exemplo, quando eu consigo saber como eu me sinto e identificar esse sentimento e lidar com ele, eu vou ter esse mesmo benefício com outras pessoas. É como se a gente ganhasse um pouco de sabedoria e discernimento na lida com pessoas. E a coisa mais importante da nossa vida é relacionamento. Relacionamento é tudo na nossa vida. Nós não somos nada sem as nossas relações. Nós precisamos de pessoas para que a gente possa evoluir como ser humano. Quando a gente está sem pessoas na nossa vida, nós estamos caminhando para o isolamento. O isolamento é o momento que eu estou mais distante de mim mesma. Então, quando eu estou me relacionando com pessoas, eu estou correndo riscos, eu estou sendo vulnerável, eu pratico a minha coragem, eu pratico o meu discernimento de lidar com desafios, com decisões e por aí vai. O fato de eu ter alguma inteligência emocional me traz benefícios, e quando eu observo os sentimentos nas outras pessoas, eu também sou beneficiada, porque eu consigo evitar um baita de um problema quando eu percebo, por exemplo, que uma outra pessoa está com raiva. Na minha vida, no passado, eu tinha uma mania de interpretar as coisas de forma distorcida, porque a minha dependência emocional fez isso comigo. Então, eu ia pra cima do outro, interpretando a coisa do jeito que eu via, afirmando a coisa do jeito que eu entendia. Eu não tinha uma escuta ativa, eu não sabia ouvir. Então, eu enfiava a goela abaixo do outro o meu jeito rude de pensar e de fazer as coisas. Eu não dava chance do outro me mostrar que eu estava enganada. E muitas vezes, nesses momentos, o outro já estava alterado, já estava quente, eu também esquentava, batia de frente, e é óbvio que o relacionamento, que a situação acabava muito mal. E isso era uma atitude minha tola. Tola porque é alguém que não enxerga as coisas direito, não pergunta se é aquilo mesmo, porque não tem problema nenhum eu sentir seja lá o que for. Não tem problema nenhum eu dizer, olha, o que eu tô entendendo isso daqui, é isso mesmo que eu tô entendendo? Eu não vou me passar por ridícula se eu perguntar uma coisa que eu realmente não sei. É melhor do que eu atropelar, né? E eu sempre atropelei. Então, eu tinha 2 tipos de conduta na minha vida, nas minhas relações. Ou eu não dava cara pra bater, e por causa da vergonha extrema, a vergonha tóxica, eu não me relacionava e não me comunicava. Eu só dava a entender, eu não falava, não fazia, as pessoas não sabiam o que eu queria delas. Eu dava a entender. Eu não decidia nada, então tanto faz. Você decide, você escolhe. Eu como qualquer coisa, nós vamos para qualquer lugar, com qualquer pessoa. E esse é o impulso, né? A falta de critério que eu tinha bastante. Então eu tive muito conflito na minha vida. A Alexandra tá falando, você já foi assim, querida? Que bom que eu não fui a única, então. Que bom. Eu tive muito prejuízo emocional na minha vida, muitas consequências terríveis, por causa da maneira como eu me comportava, por causa da maneira que eu tinha interpretado tudo, sabe? Então, assim, era muito... A doença das dependências, né, quando eu falo das dependências, eu não tô falando de dependência química só não, tá, gente? Eu tô falando de tudo quanto é tipo de compulsão, né? Essa doença que envolve muitas pessoas faz com que a gente meta os pés pelas mãos e só vai ver depois. E pode ser uma pessoa de 50, 60, 70 anos. A idade, ela não diz nada se a pessoa não pedir ajuda e não entender que ela é desestruturada emocionalmente e disfuncional, sabe? Então, era disso que eu queria falar. Fabi tá falando que se identifica. Que bom, amor, que eu tô falando de você.
Que bom, querida. É bom e não é, né? O lado positivo disso, Fábio, é que dá pra mudar, entendeu? Para ter inteligência emocional, a gente precisa buscar o autoconhecimento. E o autoconhecimento a gente busca olhando pra dentro. É pra dentro que eu preciso olhar. Num relacionamento como eu tive no passado, que estava totalmente doentio, eu não poderia dizer assim, ó, eu tenho problema, mas ele também tem. Então os dois têm que procurar ajuda. Eu procuro, mas ele também devia procurar, porque olha o que ele faz. Eu não pude fazer isso. Eu cheguei num ponto tão fatal da minha doença que eu vi tudo como um problema meu. Porque quando eu vejo como um problema meu, que eu sou a causadora de problema aqui, eu procuro ajuda pra mim. Eu não tô esperando que o outro procure ajuda pra ele. Eu tô sem reservas. E as pessoas, às vezes, elas caem nisso, né? Nessa armadilha de eu tenho um problema, mas o outro também tem. Então, não, para. Esquece o outro. Eu estou vivendo muito mal, não é por causa do que o outro faz comigo, mas do que eu faço comigo. Porque eu me maltrato. Eu faço comigo coisas, atrocidades e me coloco em situações onde eu perco o meu respeito próprio e o meu senso de dignidade. E eu preciso me valorizar. Eu preciso entender o que se passa comigo e respeitar as minhas limitações. Hoje eu consigo, quando tá mais quente, porque né, eu não fiquei congelada num lugar e não tenho mais problema. Eu sou um ser humano e nas minhas relações eu continuo tendo conflitos. A diferença hoje na minha vida é como eu lido com eles. Então, muitas vezes na minha vida, eu tenho conflitos onde o outro pode estar esquentado ou eu estou esquentada. E quando o outro está esquentado, eu digo assim, opa, quietinha, porque vai dar merda. E eu fico quieta, fico na minha. Eu consigo hoje esperar o momento ideal para falar alguma coisa pro outro. Eu tinha pressa, eu tinha urgência em falar pro outro que ele está errado e que ele pisou na bola. Na verdade, eu tinha urgência em mostrar o erro do outro imediatamente, porque eu era implacável nessa história. Implacável. Hoje eu consigo esperar a minha vez. Vai ter um momento de falar. E você sabe o que é isso? Essa coisa de poder esperar a minha vez para falar? Isso é confiança. Eu confio, nós estamos aqui agora, o clima tá tenso, não tá legal pra trocar essa ideia, eu tenho coisas pra falar, mas eu confio que o meu momento vai chegar, sabe? A Alexandra tá falando aqui. O poder do autocontrole muda tudo, é fundamental, é isso mesmo, Alexandra. Muda assim completamente. E eu vou te falar, você falou tudo, é um poder. Ninguém pode ter poder sobre as minhas emoções. O outro falou que eu sou isso, que eu sou aquilo. E eu caio. Eu debato com ele imediatamente, me diminuindo, me depreciando, me desvalorizando, perdendo a coisa mais sagrada do mundo, que é o meu bem-estar, porque o outro disse que eu sou isso. Como assim? O que eu sei sobre mim? O que eu tenho nas minhas mãos de valor, de concreto, para o outro vir e levar fácil, com uma palavrinha que ele dá? Como assim o outro tem? E aí tem um jogo que eu posso fazer que é assim, ó. Quem é o outro mesmo? Ah, tá. É um simples mortal, né? Limitado e que não tem todas as respostas, assim como eu. Então ele tá dizendo que eu sou isso, mas é só o que ele tá dizendo. Ele, mortal, limitado. Eu não preciso diminuir o outro, xingar o outro, bater de frente, medir força com o outro, que foi o que eu sempre fiz na minha tolice, para mostrar que ele tá errado. Quantas vezes eu me agredi? Eu me agredi na loucura do ódio, da ira, porque eu sou uma pessoa que a minha natureza é colérica. Quantas vezes o outro fez e aconteceu e eu querendo que ele parasse de falar daquele jeito, eu me agredi.
Um dia, isso faz muitos anos, né, atrás, faz muitos anos, eu tava numa discussão e ele tava falando uma coisa que não era real, não era o que eu tava fazendo, não era o que, não era. E eu, na ira, no ódio, eu bati a cabeça numa pedra de mármore e eu pensei que eu fosse morrer. Eu quase morri, surtando por causa do outro. E aí eu falei, não, peraí, isso não pode acontecer mais. Eu não posso mais passar por isso. O outro tinha o controle nas mãos, assim, como um controle remoto mesmo. Ele tinha o controle do meu comportamento. Era o outro que decidia como eu ia me sentir, como é que eu ia me sair da situação, que se eu tô bem ou se eu tô mal, é o outro que decide. São as circunstâncias que decidem. Entendeu? Como uma boa dependente emocional, era assim que eu vivia, sendo conduzida por pessoas, lugares e coisas. Então, como eu estava dizendo, eu tenho conseguido hoje esperar antes de reagir, porque eu sempre fui reativa. As pessoas reclamavam isso na minha família, assim, Mônica, você é reativa. Uma pessoa falava uma coisa pra mim, e eu era, assim, um animal. Um animal. Você fala, Mônica, onde você aprendeu? Eu não sei. Eu sei que é a natureza, essa natureza aí, desse jeito meio da ira mesmo, é de família. E nós, mesmo que você não queira aceitar, talvez, não sei, nós herdamos as piores partes dos nossos educadores, coisas que nós odiamos, nós herdamos. Eles também devem odiar de alguma maneira, alguém para pensar nisso, odeia também. Mas é uma coisa doentia, é um padrão de comportamento. Por isso que, para ter inteligência emocional, para parar de ser escrava dos outros e das circunstâncias, eu precisei buscar ajuda e me voltar para dentro. E voltar para dentro requer, às vezes, da gente uma confiança, uma rendição, uma confiança que não é para qualquer um, não. A pessoa que para de falar para começar a ouvir e entende que ela é o maior BO desse mundo, não é para qualquer um. É um ato de muita coragem. É uma atitude de muita humildade, a pessoa que faz isso, de conseguir recuar, sabe? Hoje, eu tenho certeza do quanto eu sou perigosa. Eu sou uma arma, se deixar, dependendo de como eu estiver. Então, eu cuido da minha TPM, porque eu mato, eu quero matar, entendeu? Eu quero matar a TPM. Eu tenho problemas diversos assim no meu dia a dia como ser humano, que eu não conheço o meu próprio limite muitas vezes. E então eu preciso tomar cuidado comigo. Então assim, quando eu estou esquentada e o outro vem pra cima de uma maneira raivosa, distorcida ou coisa assim, eu falo, opa, eu quase saio correndo. Tamanho o perigo que eu sei que eu sou, entendeu? Tamanho o perigo que eu sei que eu sou pra mim mesma e pro outro. Eu destruo. Só que eu não tenho mais orgulho disso. Eu parei de chamar esse defeito de qualidade. Porque tem gente que é bocuda, tem gente que é briguenta, tem gente que é barraqueira, tem gente que é vulgar na maneira de se colocar com o outro, é reativo e tá, né, manda na lata imediatamente sem titubear. E às vezes essas pessoas têm orgulho de ser assim, acha bonito, porque vê que o outro tem medo de si mesmo. Eu quero que as pessoas tenham respeito por mim, não medo. Então eu não quero introduzir o medo nas minhas relações mais. Eu não quero mais que as pessoas tenham medo de falar as coisas pra mim. Eu quero ser acessível, entendeu?